Agora valendo. Boa noite, pessoal, todo mundo. Vamos começar aqui. Já estou apresentando para vocês aí o material. Aliás, enviei o material ontem, da aula de ontem e da aula de hoje. Os dois de uma vez só. E aí a gente já começa aqui falando com vocês tendo o material aí. Então, ontem a gente começou a falar sobre cinética dentro da divisão da biomecânica, né? A gente falou que a biomecânica a gente divide entre cinemática e cinética. E a cinética, ela vai explicar a razão por que os movimentos acontecem, uma vez que ela vai estudar força, e a gente entende que todos os movimentos que acontecem com o corpo humano dependem de alguma força, seja uma força interna ou seja uma força externa. O que a gente trabalha mais na educação física são com as nossas forças internas, né? Capacidade do nosso músculo de contrair é uma coisa que a gente mais faz, assim, que a gente mais prescreve, trabalha e assim a gente manipula bem assim. Então, vamos dar continuidade hoje aqui. Ontem, no final da aula, a gente trabalhou um diagrama de corpo livre, né? A gente colocou uma imagem do Federer lá para falar sobre as diferenças de forças externas que estavam atuando sobre o corpo humano. Vamos dar continuidade sobre esses esquemas hoje aqui e outros conceitos básicos de cinética. Existem outros conceitos básicos. A gente já falou ontem, por exemplo, sobre força de reação do solo. Falamos ontem sobre a resistência do ar, sobre força da gravidade, atuando sobre o corpo humano. Então, a força que a gente está querendo analisar neste momento agora da disciplina, ela tem a ver com esta capacidade, esse impulso, atração que age sobre um corpo, que vai ter, como eu disse ontem, é importante que vocês se lembrem disso, porque isso é importantíssimo para uma análise biomecânica, magnitude, direção e ponto de aplicação. Então, esses três pontos, eu tenho inclusive a imagem daquela análise da força de reação do solo, quando tinha magnitude, mostrando que tinha mais força de uma perna comparado com uma outra perna, exercendo força sobre o solo, a direção dessa força, o ponto de aplicação dessa força que era importante. Então, por exemplo, nosso próprio peso corporal, a própria massa corporal, ela é já uma força atuante, uma vez que a gente entende que quanto mais massa corporal a gente tem, mais força-peso a gente exerce sobre o solo. O atrito é um tipo de força também, e aí já é uma força externa. A resistência do ar também é uma força, também nesse caso uma força externa. Se a gente for considerar a força a partir do conceito da física, a gente vai definir que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, isso é uma fórmula básica física que a gente utiliza assim para medir a quantidade de força exercida durante um movimento. Então, dois conceitos básicos primeiro para a gente entender. Já que eu falei que força é igual a massa vezes aceleração. Então, vamos entender o que é massa. A gente vai definir como massa especificamente. No corpo humano, a gente tem que diferenciar isso bem e tem que ficar bem claro isso para a gente. Inclusive, na hora que você tiver que fazer uma avaliação física, caracterizar uma amostra, caso você queira fazer um estudo, vocês têm aí o TIS pela frente aí, então de alguma forma vocês vão ter que coletar um dado ou fazer alguma análise, seja um estudo de revisão mesmo, né? Então a gente tem aí a necessidade de caracterizar a amostra nesse sentido, e a gente tem que fazer isso por meio de algumas medidas. E uma dessas medidas é a massa. O que seria a massa? Né? A massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo. Diferente do peso. A massa, a unidade dela é em quilogramas. O peso é a quantidade de força gravitacional exercida sobre o corpo. E a unidade do peso é dada em newtons. O peso tem até uma fórmula específica para ele. Ele fala assim, ó, peso é igual massa vezes aceleração da gravidade. Então pense comigo nesses dois conceitos. Vou fazer um exercício com vocês logo em seguida aqui. Mas antes de fazer o exercício, para que vocês façam comigo, é importante que vocês entendam essa diferença desses dois conceitos, tá? Então preste atenção comigo agora aqui. Massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo e a unidade é em quilograma. Peso é a quantidade de força gravitacional que age sobre o corpo e a unidade é dada em newton.
Para poder achar o peso de um corpo, eu preciso de massa vezes aceleração da gravidade. É isso que está mostrando nessa forma em vermelho aqui para vocês. Beleza? Agora, uma vez que vocês viram esses dois conceitos, massa e peso. Se eu pegar um sujeito que tem uma massa de 68 quilos, qual é o peso desse sujeito? Aí eu vou deixar para vocês responderem para mim aí no chat. Se a balança de um indivíduo, o cara vai pesar na balança, quanto que eu estou pesando? Ele vai lá, sobe na balança e vê na balança aparecer 68 quilos. Qual que é o peso desse sujeito? Qual é o peso dessa pessoa? E aí, pessoal? Qual é o peso dessa pessoa que tem uma massa de 68 quilos? Fernanda acha que é 666,4 newtons. Quem concorda com a Fernanda? Ou quem discorda dela também? O do Jefferson deu praticamente ali, 668,8. Está bem parecida. Deu 666. Então o Jefferson pode dizer que ele concorda ali com a Fernanda. Alguém tem um valor igual ou um valor diferente? Conseguiu fazer a conta aí também? Mais alguém, pessoal? Eu vou ficar só com a resposta da Fernanda do Jefferson mesmo. Vamos lá. Fernanda e Jefferson, como é que vocês chegaram a essa resposta aí? Que conta vocês fizeram para chegar nesse valor de 666? Anselmo, tem como explicar novamente a questão de fórmula e cálculo, por gentileza? Vou pegar, tá escrito aí, ó. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Peso é a força gravitacional, quantidade de força gravitacional. Massa é dado em quilo, é só quantidade de matéria que a gente tem. Para achar o peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, igual o Alan colocou aí no chat. Se você multiplicar 68 vezes a aceleração da gravidade, que no caso, a melhor forma de demonstrar ela é 9,81 metros por segundo ao quadrado, a gente pode encontrar um valor bem parecido com que esse que encontraram a Fernanda e o Jefferson. Anselmo, Oi. mas por que 9,81? Eu cheguei um pouco atrasada? 9,81 é o valor constante da aceleração da gravidade, né? Essa é uma constante, não muda nunca. Tá bom? Que vocês já anotem aí e deixem guardado, porque vira e mexe a gente vai precisar fazer contas com a aceleração da gravidade. Esse valor é um valor constante. Beleza?
bem. Aí, fazendo a conta exata, né? Multiplicando 68 vezes 9,81, a gente encontra esse valor que a Carol colocou no chat aí, 667,08 newtons. Como a Fernanda tinha escrito já, e o Jefferson também. É muito importante que vocês coloquem também, pessoal, a unidade de medida. Isso ajuda muito a diferenciar para nós ali. Então, na verdade, quando a pessoa vai numa balança e sobe na balança e vê o valor que ela está achando, que ela está pesando, na verdade ela não está pesando. Aquilo ali é o valor da massa dela. Então, por conceito, aquilo ali é um valor de massa e não um valor de peso. Para a gente achar o peso, a gente sabe que a gente precisa multiplicar pela aceleração da gravidade. Ok? Então, na hora que vocês podem perceber, se algum dia vocês forem utilizar algum programa de avaliação física, na hora que ele pede para colocar algum valor lá com relação à massa corporal, ele descreve desta forma: massa corporal, não peso corporal. Porque se fosse para achar o peso, eu teria que multiplicar esse valor da massa por 9,81. Beleza, pessoal? Então, o que vocês medem, o que vocês medirão quando, por exemplo, fizerem uma avaliação física, será a massa corporal de uma pessoa, e não o peso corporal. Do ponto de vista conceitual, é errado a gente falar que uma pessoa pesa 68 quilos, 70 quilos, 80 quilos, 40 quilos e assim vai. Beleza? E se a gente fosse pegar um objeto? Tem gente querendo entrar aí. Não está aparecendo para mim, não. Eu já falei lá no grupo lá. Não está aparecendo para poder colocar. Ele deve estar entrando no negócio errado. Aqui não está aparecendo para mim, não. O que está acontecendo lá? Obrigado, Carol. Se a gente fosse pegar a massa de um objeto que pesa 1.200 newtons. E agora estou falando de peso mesmo, hein? Um peso de 1.200 newtons. Qual seria a massa desse objeto? Jefferson já colocou rapidão lá. E aí, pessoal, alguém concorda? Alguém discorda? Acharam este mesmo valor aí que o Jefferson usou? A Fernanda também falou que foi isso mesmo. Aproveita aí, Jefferson, que você foi o primeiro a colocar aí, já coloca como é que você chegou nessa conta aí. André também está achando que é isso mesmo. É isso aí, só dividir, né? 1.200 pelo valor da constante da aceleração da gravidade, 9,81. A gente vai encontrar este mesmo valor aí que o Jefferson colocou para nós aí na... O Gisele também colocou ali 122,32, exatamente. Bem, pessoal? Então, só para deixar claro por que eu estou colocando esse slide e essa informação para vocês. Porque isso a gente tem que entender conceito. Isso aqui é basicamente para entender conceito. A diferença de massa... Tampa a garrafa, Arthur. Massa para peso são diferentes. O que a gente vai utilizar para analisar é sempre a massa corporal. Beleza? Carol, vou fechar seu microfone, por favor. Por gentileza. Beleza. Então, primeiro conceito de hoje, massa corporal. Tudo bem, não tem problema não, tá, Carol? Primeiro conceito, massa corporal. Segundo, centro de gravidade. Um conceito muito importante que a gente tem para o nosso corpo, para entender movimento do nosso corpo. O que é o centro de gravidade? É um ponto, você pode perceber pela imagem aqui que está demonstrando tipo uma bolinha, né, um círculo, que está bem na região central do nosso corpo aqui. Por que tem um pontinho, um círculo na região central do nosso corpo? Porque neste ponto, ao redor dele,
todo o peso do corpo, e eu estou falando peso porque eu estou incluindo o valor da gravidade aí, se equilibra em todas as direções, seja na direção superior, inferior, direita, esquerda. É um ponto como se fosse um ponto médio do nosso corpo. É um ponto de equilíbrio, exatamente, Carol. É um ponto de equilíbrio que a gente tem. Você já deve ter, acredito que em alguma disciplina alguém já deve ter falado sobre esse conceito para vocês. Se não, vocês ainda vão falar, principalmente quando a gente vê ajuste de movimento na ginástica, ou até na própria musculação mesmo, qualquer outro esporte, né? O atleta, o praticante, ele tem que ajustar o corpo dele para ficar equilibrado. E esse ajuste depende do quê? Como que ele coloca o centro de gravidade dele. E o centro de gravidade, ele se altera. Ele se altera de várias formas. Desculpa, passei aqui sem querer. Ele se altera de várias formas. Se uma pessoa faz um movimento partindo de uma posição anatômica, igual está na imagem mostrada para vocês aí, e ela ergue o braço, ela já muda o centro de gravidade dela. Se ela separa os pés, ela já muda o centro de gravidade dela. Por que o centro de gravidade muda tanto? Porque ele busca, na verdade, é só um ponto, na verdade a gente não tem uma parte do corpo que está escrito centro de gravidade, é só uma relação que a gente tem para quanto que as quantidades de força se equilibram para manter a gente, por exemplo, em pé. Então, qualquer movimento que você faça, a gente vai alterar o centro de gravidade. Beleza, pessoal? Então, mexi a cabeça para frente, alterei o centro de gravidade. Mexi a cabeça para trás, alterei o centro de gravidade. Onde que a gente vê muito facilmente isso? A gente comparar a postura das pessoas. Para a gente ver a diferença de postura das pessoas, seja em pé, seja sentado, seja onde for, a gente vê claramente uma alteração do centro de gravidade corporal. Isso acontece por quê? Porque o corpo tenta de todas as formas se equilibrar para ficar em pé, continuar em pé o maior tempo possível que você precisa. Vou colocar uma imagem para vocês aqui de posturas diferentes. Eu acho até que vai ficar mais claro para vocês entenderem isso, que é um conceito muito bom. Estava escuro a tela, desculpa, eu não tinha visto. Deixa eu fechar essa apresentação e começar uma outra aqui. Tava mesmo? Entendi muito bem por que não, mas a gente volta aqui e dá tudo certo. Então, olha só, vocês estão conseguindo ver aí, vai aparecer para vocês a imagem de posturas diferentes, né? Na verdade, vai aparecer daqui a pouquinho, não apareceu ainda, né? Serão 5 posturas diferentes. Dentro dessas 5 posturas diferentes, todas elas têm uma alteração do centro de gravidade, todas elas, comparadas umas às outras, né? Então, na figura que a gente considera uma postura correta, e na verdade não existe esse conceito de postura correta falando da maneira mais certa, né? Existe só aquela postura que nós tendemos a ter maior capacidade de mantê-la por muito tempo. Nessa postura considerada correta, que é a última dessas posturas, né? É a postura da direita, a mais à direita de todas elas, tem até um positivo aqui debaixo dela, está passando uma linha bem no meio do corpo do sujeito aqui da pessoa, que representa no meio dessa linha, então posso até colocar aqui uma setinha, para ficar mais fácil para vocês verem, aqui. Por volta do meio dessa linha, eu tenho o centro de gravidade dessa pessoa. Beleza? Quando o meu corpo, por exemplo, tem uma postura com o pescoço anteriorizado, que é essa postura aqui com o pescoço para frente, todo o corpo da pessoa se reajusta. Você pode ver, comparar aqui, né? O corpo dessa pessoa nessa posição e o corpo dessa pessoa nessa posição. Esse reajuste, por exemplo, joga o centro de gravidade um pouco para frente. Vou colocar de outra cor aqui para ficar mais fácil, vou colocar de vermelho mesmo. Joga o centro de gravidade para frente. Então, nesse caso aqui, ó, vou colocar um círculo, vou fazer um círculo aqui, já estaria mais ou menos nesse local. Quando a pessoa, ainda além de anteriorizar a cabeça, ela também
tem o aumento do arco cifótico da coluna, que é essa imagem do meio aqui, ó, ela se joga mais para frente ainda. Então, o centro de gravidade tende a anteriorizar ainda mais. Vou passando uma linha no centro do corpo dele aqui. Eu posso colocar nesta posição. Cadê a minha bolinha? Aqui. Mais ou menos nesse local aqui, ó. O centro de gravidade dessa pessoa. Vou pegar esse último caso aqui, ó, onde a pessoa ela tem uma retroversão do quadril, ela joga o quadril para frente e joga o corpo para trás, o corpo se equilibra para trás. Nesse ponto aqui, ela tem uma posteriorização do centro de gravidade. Então ele ficaria um pouco mais para trás nesse sentido aqui. Para quê? Para tentar se equilibrar. Então sempre haverá uma alteração de centro de gravidade do seu corpo para qualquer movimento que você faça. Quando a gente mostra uma figura como aquela que eu mostrei anteriormente, que o centro de gravidade está bem no centro, ali, próximo do seu umbigo, né? A gente costuma falar isso. O centro de gravidade ele é mais ou menos na altura do seu umbigo. Aquilo ali só vale para a posição anatômica. E a gente está constantemente alterando a postura, ou seja, constantemente a gente vai alterar o centro de gravidade e o seu corpo tem que dar conta dessas alterações. Então, o segundo conceito que a gente falou hoje é o conceito do centro de gravidade, tá, pessoal? Primeiro, o conceito de massa. O segundo, o conceito de centro de gravidade. Beleza. O terceiro conceito da aula de hoje, pressão. Porque é importante a gente entender pressão dentro da cinesiologia aplicada à educação física aqui no estudo da nossa biomecânica. Alguns esportes, eles precisam muito desse conceito para melhorar, por exemplo, a capacidade de desempenho dos atletas. Depois de eu falar o conceito de pressão, eu quero que vocês pensem comigo aqui algum esporte que esse conceito vai se aplicar diretamente, tá? Eu vou falar primeiro o conceito, depois a gente entra nessa diferença. O que é o conceito de pressão? O conceito de pressão é quando você tem uma força distribuída, o Eric já colocou ali um atletismo, é uma força distribuída ao longo de uma determinada área. Então, a pressão ela é colocada, né, demonstrada por essa fórmula. A pressão é igual a força dividido pela área. Então, esse F aí é de força. E como é que a gente sabe a força de uma coisa? Força tem uma fórmula também, né? A fórmula da força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E a pressão, a unidade de medida que a gente utiliza, é newtons por metros ao quadrado ou Pascal. Vou colocar só Pascal, a gente já vai saber o valor desta pressão aqui especificamente. Então, se eu der um exemplo de uma mulher que usa um salto muito grande, das meninas aí que usam salto 15, né? Que salto maior de todos, eu acho que não deve ter maior que isso, não. Depois os meninos me corrigem aí, porque o salto é a única coisa. Comparado com uma rasteirinha aqui. Eles exercem diferentes pressões no solo. Tanto o sapato, né, de bico fino ali, tá, bico fino, não sei como é que chama esse sapato aí, mas deve ser bonito, porque tem esse negócio rosa, vermelho embaixo aqui, isso que é chique ter essa cor por baixo aqui. Aí tem assim um salto grande, um salto com um bico bem fino ali na ponta, né, enquanto você tem no calcanhar da rasteirinha uma área um pouco maior. Então vamos dar um exemplo, né? O sujeito lá saiu no final de semana com a namorada, com a esposa, feliz da vida. Só que aí ele fez alguma coisa que não deixou ela muito feliz. E aí vocês pensem aí alguma coisa que não deixam. As mulheres pensam nas coisas que não deixam vocês felizes e os homens nas coisas que as suas namoradas não ficam felizes. Tá? E aí, nessa não ficar muito feliz, um dia ela estava de salto alto e outro dia estava de rasteirinho. Então, nesse dia do salto alto, ela foi lá e não ficou muito feliz com você e te deu um leve pisão com a ponta do sapato do salto alto ali. Nesse segundo dia, ela ficou brava com você de novo e aí ela foi e te deu um pisão, mas com o calcanhar da rasteirinha. Minha pergunta é a seguinte, né? O que é pior?
para esse jovem rapaz? Levar um pisão do sapato de bico fino, lá com o salto alto, ou levar um pisão da rasteirinha? Todo mundo concorda com o salto. Você pode falar, André. Você falou meu nome aqui, você quer falar alguma coisa? Força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, beleza? Salto. Mas por que que o salto é pior? Porque é fino e machuca. Gerson colocou. A Carol falou assim, vamos falar assim, uma linguagem mais coloquial. E o Jefferson deu uma explicação mais física. A área de contato é menor, né? Porque aplica mais força na pisada, colocou ali o Eric. A mulher, essa é boa, Fernanda, essa é uma boa resposta. A mulher de salto fica mais empoderada. Eu acho que ela vai com mais vontade na hora de pisar no pé do cara, não deve ser por causa disso. Vamos considerar que essa mulher tem 55 quilos de massa corporal, tá? E aí, ela pisou com a vontade, nos dois casos, ela pisou com vontade mesmo. Então, ela só pisou, né? Ela deu um salto e caiu sobre o pé do seu querido namorado, tá? Qual que é o valor de pressão causado pelo pisão dessa mulher com o salto fino e com o salto baixo da rasteirinha? Ele ficou sem o pé. Bem provável, Matheus. Vou falar com você, deve ter, no mínimo, fraturado o metatarso, algum metatarso dele, no mínimo. No mínimo. Qual que é, pessoal? O valor de pressão do salto, dos dois pisões aí. O pisão com salto fino e o pisão com salto baixo. Anselmo, Oi, pode falar. a fórmula aí é pressão é igual, esse F e esse A significa o quê mesmo? F é força e A é área. Ah, tá. Obrigada. Beleza. Presta atenção que a unidade de medida, pessoal, é diferente ali do que eu falei da unidade para aquilo que eu coloquei lá embaixo. Você tem que prestar atenção nisso aí, beleza? A medida da área tem que ser transformada em metros. Exatamente, André. Presta atenção nisso daí. Exatamente, estava em centímetros. Beleza. Eu sempre coloco essa diferença para vocês chamarem a atenção de vocês com relação às unidades de medida. É importante que a gente faça isso. Que a gente erra um cálculo não porque o cálculo está errado, só porque a unidade de medida está errada. Fiquem espertos com essa daí. Alguém chegou no valor aí? Ô, Anselmo, Diga.
O peso também tem que transformar para newtons, né? 9,81. Exatamente. Nossa, Ali é peso, né? Eu só dei a massa. Prestar atenção também nesse detalhe para prestar atenção. O peso está escrito lá, Thiago, é 55 quilos. Peso não, né? A massa, né? A massa corporal da mulher é 55 quilos. Pessoal, eu quero que vocês escrevam isso num caderno de vocês, numa folha, e depois vocês vão ter que tirar uma fotinha dessa folha para mim, tá bom? Esses cálculos que vocês estão fazendo hoje. Jefferson já achou um valor de Pascal ali, ó, 1.348.875. Alguém achou uma valor parecido com isso daí? Os valores são bem grandes mesmo. Então, isso foi, Gabriela, pela metade. Pode, Gabriela, pode entregar até hoje à noite, tá? Até hoje à noite, né? Hoje já tá de noite, né? Essa foi boa. Pode entregar até a meia-noite de hoje, tá? Tá criado lá na sala do Google Classroom, tá, pessoal? Uma atividade para entregar esses cálculos, todos os cálculos da aula de hoje. Aí vocês têm até às 23h59 para enviar, tá bom? Então tira uma foto da folha com que vocês fizeram os cálculos, né? Pode tirar foto do celular mesmo, consigo colocar hoje, Gabriel. Das fotos do celular mesmo, e aí você posta a foto que você fez os cálculos, tá? Foto mesmo, não precisa ser nada que fique legível os escritos, né? Você pode utilizar os scanners, como a gente já tinha falado nas outras vezes, né? Também é uma forma de postar lá. Já está colocado lá no Google Classroom. Vou colocar aqui, fazer a conta com a gente, fazendo um favor. Então, essa conta eu vou deixar para vocês fazerem, faz parte da atividade, né? Mas o cálculo é a força dividido pela área. Para achar a força, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, tem que multiplicar o valor da massa corporal da mulher pela aceleração da gravidade. E dividir pelos valores ali de área. Lembrando que você tem que transformar aquilo que está em centímetro quadrado para metro quadrado. E aí vocês vão encontrar esse valor que o Jefferson achou aí. E esse é o valor do salto alto, né? E aí tem que achar o valor do salto baixo. Vamos ver uma diferença grande lá dos valores do salto alto para o salto baixo. No final das contas, você vai encontrar um valor 43 vezes maior do salto alto com o salto baixo. Como é muito maior a diferença. 308,31. Exatamente isso, Carol. Então, aqui, gente, a gente vai encontrar uma diferença grande entre os dois, um valor em Pascal.
para transformar metros em centímetros por 100 por 1.000 sempre fico perdido na conversão. 1 metro são 100 centímetros, né, André? 1 metro são 100 centímetros. E aí 4 centímetros você pode fazer o cálculo a partir daí. Tá certinho. Então, eu pedi um exemplo anteriormente, né? Qual é um esporte que impressão pode ser importante? Alguém falou lá em cima, natação. Com certeza a natação é importante. Um outro esporte que é muito importante a pressão, é esse que vai aparecer na tela para vocês aí, que são os saltos ornamentais. Então, para quem nunca viu, né? Acredito que a maioria das pessoas já tenha visto aqui alguma competição de salto ornamental. E por que é importante, eu quero que vocês falem para mim aí, por que é importante a pressão, o conceito de pressão para um esporte como esse aqui dos saltos ornamentais. Conhecer um pouquinho de regra no esporte como esse aqui também ajuda bastante. Vendo no replay, isso fica bem claro. Esse último replay aqui. Ótimo. É chinês, né? Chinês em esporte como esse aqui, vou falar com vocês. Os caras são bons mesmo. O valor do saldo, cara, daqui a pouco eu volto lá no material que eu não sei de cor, não. Então, olha só, pessoal. Pegando a ideia do salto ornamental, por que é importante esse conceito de pressão para um esporte como aquele, para um esporte como o salto ornamental? Qual que é a importância desse conceito dentro daquela atividade ali? Quem sabe que consegue me falar? Quem consegue me dizer aí? E aí? Alguém tem ideia? Por que o conceito de pressão é importante para um esporte como aquele do salto ornamental, aquela imagem que eu tinha colocado anteriormente? Vocês querem que volte no vídeo lá? Vocês conseguiram visualizar o vídeo das duas nadadoras, das duas atletas saltando? Vou voltar lá então. Olha bem no replay aí, vai ficar mais claro a importância desse conceito da pressão. Agora nesse replay mais ainda. Olha só a posição dos pés dessa atleta. Deu para pegar agora aí a imagem? E aí?
Ela diminui o máximo a área de contato, como o Jefferson falou lá. Exatamente, Jeff. Então a gente tem, como parte da regra, para quem não sabe, no salto ornamental, quanto menos água subir da piscina depois que eles saltam, isso vale ponto. Então, quanto menos água se expandir, né, sair para fora da piscina depois que o atleta salta, melhor. Porque quer dizer que se tem muita água espirrando da piscina depois que ele salta, quer dizer que ele tinha uma área de contato maior no salto. E a ideia do salto é justamente o contrário, é ter uma diminuição da área de contato, ele entrar como se fosse uma agulha dentro da água ali. Então isso faz parte, inclusive, da pontuação do esporte. E a gente sabe que quanto menor for a área de contato, mais pressão ela vai exercer sobre a água. Se ela exerce mais pressão sobre a água, ela vai fazer com que com que a gente tenha ali menos valores menos quantidade de água saindo e a pontuação dela vai ser maior. No caso da natação, então, por exemplo, mais importante ainda, porque a saída da natação, ele envolve, a maioria dos nados, no nado crawl, por exemplo, a gente tem lá uma saída da natação importante, porque quanto mais pressão o nadador exercer sobre a água, com mais velocidade ele vai entrar dentro da água também. Se tiver entrada com mais velocidade dentro da água, ele consegue, consequentemente, fazer um nado melhor na parte posterior, ali, depois da saída. Então, esses conceitos de pressão, porque eu coloquei aquela imagem do salto alto ali, para demonstrar que quanto menor a área de contato ali, mas lógico que a massa do corpo é importante, aquela área tende a exercer maior pressão, porque a área de contato está concentrada em um só ponto. Então, isso acaba gerando uma pressão maior durante aquele movimento. Esse conceito é um conceito importante também para a gente entender, por exemplo, desempenho em alguns esportes, como o salto ornamental e a natação. E aí a gente tem ali uma ideia melhor do que pode estar acontecendo ali, que pode ser feito, inclusive, durante o treinamento. Ok? Então, falei já conceito de massa, conceito de centro de gravidade, conceito de pressão. Quarto conceito de hoje, conceito de equilíbrio. Equilíbrio, pessoal, ele consiste ali nessa manutenção de uma certa estabilidade. E quando eu falo certa estabilidade, quer dizer que, na verdade, nunca há um equilíbrio exato. Nunca haverá, tá, pessoal? Um equilíbrio exato de um corpo. Ele está sempre se movimentando. Lembra do conceito da homeostase na fisiologia? A gente fala que a homeostase é a tentativa de ficar em equilíbrio. Tentativa. Porque o corpo está ali, ó. Se alguma coisa aumenta, ele vai lá e tenta diminuir. Se alguma coisa diminui, ele vai lá e tenta aumentar. Ele fica o tempo todo ali tentando se equilibrar. E isso faz parte da vida mesmo. A vida precisa necessidade da busca do equilíbrio. Mas nunca se chega a esse equilíbrio exatamente. Então, mesmo quando você está em pé, estou equilibrado em pé, se você parar em pé e ficar lá uns 30 segundos e perceber em vocês se há um equilíbrio ou não, vocês vão perceber que sempre há uma certa alteração da posição, mesmo que seja mínima. Você não fica exatamente equilibrado o tempo todo. Então, a cada segundo, a gente vai ter ali uma certa valorização, uma certa alteração da posição. Isso acontece sempre, porque o seu corpo vai sempre buscar manter, adotar uma postura que te mantém uma certa estabilidade. Então, o conceito mais correto, inclusive, seria esse, né? Quando você está em pé e fica em pé, você está estável. Você não está em equilíbrio. O equilíbrio ele fica o tempo todo ali, ó. A gente fica buscando aquele equilíbrio. Mas você fica estável, você está em pé, estavelmente. Tá? Então, esse conceito é importante porque a gente sempre busca, o seu corpo sempre vai gerar forças para poder manter essa estabilidade. Esse equilíbrio pode ser, essa busca deve ser dinâmica ou estática. Né? Então, quando você está em pé, você está num equilíbrio estático, ou seja, você está numa busca pelo equilíbrio de forma estática. Mantém em pé, parado. Se você faz um movimento ou um exercício, como qualquer um desses dois mostrados abaixo aqui, ó, seja uma pessoa tentando se equilibrar numa bola suíça com o joelho,
Ou aquelas pessoas que se aventuram na corda bamba, aquilo ali é uma busca de estabilidade dinâmica o tempo todo. Por que uma pessoa consegue atravessar na corda bamba lá? Porque ela consegue manter uma estabilidade do corpo dela. Ela fica buscando equilíbrio, buscando manter aquela estabilidade, e a cada passo que ela consegue, ela fica cada vez mais mantendo essa estabilidade, buscando esse equilíbrio. E esse equilíbrio, nessa busca por esse equilíbrio, essa estabilidade, ele depende de 3 fatores. Qualquer estabilidade que o meu corpo busque, ele vai depender desses 3 fatores. Primeiro, a base de sustentação. Segundo, a altura do centro de gravidade. Terceiro, a massa daquele corpo. Eu gosto muito dessa imagem, pessoal. Vocês podem perceber aí, ó, que esta imagem, vou até deixá-la um pouco maior aqui, eu acho que vai ficar até mais legal ela ficar um pouco maior. Para vocês perceberem aqui o que ela está representando exatamente. Às vezes vocês até animam e fazem uma foto como essa, que beleza. Olha só. Quem anima aí de fazer uma foto dessa daí? Isso daí, gente, é uma busca constante pelo equilíbrio, para manter esta estabilidade aí. Olha o quanto é difícil. Por que é difícil manter a estabilidade neste momento aí? Por que é difícil manter a estabilidade num momento como esse, numa foto como essa daí? Por que é tão difícil para a maioria das pessoas fazer um movimento como esse daí e se manter estável? Tem uma pessoa em cima, exatamente. Sozinho já é difícil, né, Carol? Você imagina com alguém te abraçando ali, né? Beleza, André, coloca lá na atividade lá o valor o valor do. Aliás, chamando a atenção porque o Jefferson tinha falado anteriormente aqui da pessoa, da conversão de centímetros por centímetros quadrados por metro quadrado. Por causa da massa, pode ser diferente de uma pessoa para outra. Então, realmente, a massa é uma das coisas. Então, uma das coisas que vai dar diferença, que vai tornar mais difícil esse movimento acontecer, é porque não é só a massa corporal da pessoa que está com a mão no chão, é outra massa corporal. Na verdade, é a somatório de massas corporais aqui. Quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade de a gente manter a estabilidade. Na verdade, a pessoa para cima facilita o equilíbrio. Por quê, Jefferson? Porque equilibra? Por que facilita o equilíbrio? Que gera contrapeso. Vamos pensar nos 3 fatores. Vou voltar aqui nos 3 fatores para a gente matutar aqui, ó. O primeiro eu falei que era a base, falei de um, né, da massa do corpo. E comentei que aqui seria difícil, por quê? Porque a gente está mantendo 2 corpos aqui em movimento. A segunda, na altura do centro de gravidade, por exemplo. Onde você acha que estaria o centro de gravidade deste bloco aqui? Eu estou considerando as duas pessoas como um corpo só, porque para manter equilíbrio, a gente tem que considerar como se fosse um corpo só. Onde você acha que está o centro de gravidade destes corpos aqui? Como se ele fosse apenas um. No meio. Então, vou deixar aqui, eu vou aumentar aqui, ó. Onde os dois se encontram. Vou aumentar, e aqui eu consigo mexer na foto. Aqui. Aqui dá para inserir uma forma para mostrar melhor. Ele estaria mais ou menos aqui, ó. Vou colocar uma cor mais vermelha para ficar mais visível. Ali, ó. Coloquei um vermelhinho ali, se dá para vocês verem. Vou aumentar aqui que vai dar. Estaria mais ou menos nesse ponto aqui. Nesse ponto vermelho aqui, ó.
por volta desse ponto. Na verdade, até um pouquinho mais para cima, aumentando, né? Estaria mais ou menos nesse ponto. Que é o ponto onde os corpos se encontram, como o Jefferson colocou, o sentido do equilíbrio. E ele está no sentido do braço, como eu colocou, né? Pensando aqui no sentido da força. Beleza. Por que o corpo para cá ele vai te ajudar, como o Jefferson falou anteriormente? O corpo para cá ele ajuda. Porque se você, não só porque gera um contrapeso, né? Porque você tem lá uma força sendo gerada para manter essa posição, e a força está gerada por esse lugar aqui, ó. A força é basicamente do ombro e do tronco. Uma grande força aqui também que a gente tem da região abdominal, a região abdominal aqui também. E se a gente colocar o final da ponta da força aqui, que a gente chama de braço de resistência, aqui na ponta do pé, e fosse traçar uma linha aqui, vou colocar essa linha maior aqui, ó, de outra cor. Mas não vou conseguir mudar a cor, contar o contorno. Aí, ficou mais claro aqui. Eu acredito, não, ficou muito claro. Ficou um amarelo. Aí, ó. Olha só, a diferença entre o ponto de aplicação da força e a resistência gerada pelo movimento, que é a maior dificuldade que a gente dá aqui, é tirar o pé do chão. Então, a resistência maior está nesse ponto. Ela é muito grande daqui para cá. Se eu insiro uma força para o lado de cá, eu consigo equilibrar o sistema, né? Então, eu teria uma diferença aqui da resistência de um ponto ao outro com uma alavanca encaixada aqui, ó, um eixo encaixado aqui. Se a gente tiver aula de alavanca, a gente vai ver que existe um tipo de alavanca que é dessa forma, que é onde você tem resistência em dois locais e você tem um eixo na região central, como se fosse uma gangorra, como o Jefferson está colocando aqui. Isso facilita realmente a contrapor o peso, né? Faz um contrapeso, considerando os dois corpos como um só, como a balança com os dois lados com a massa igual. Seria isso, exatamente, Jefferson. Seria exatamente isso mesmo. Mas isso por si só não deixa o movimento fácil, né? O movimento continua difícil do mesmo jeito. E um ponto que deixa ele muito difícil, que altera muito a estabilidade, pessoal, é a base de sustentação. Qual que é a base de sustentação nesse movimento aqui, ó? É só a mão, ou as mãos da mulher. Dá para perceber que embaixo aqui é uma mulher, né? Então, se eu colocar, vou marcar aqui de vermelho, a base de sustentação é muito pequena. Se a base de sustentação é muito pequena, fica mais difícil manter a estabilidade. Olha lá. A base de sustentação basicamente são essas duas mãos. Quanto menor for a base de sustentação, quanto menor for a base de sustentação, menor será a chance de você manter o sistema em equilíbrio. Já deve ter visto, por exemplo, casos de pessoas que são muito altas, mas têm um pé considerado pequeno. Você pega uma pessoa de 2 metros, se ela calça 40, isso é um pé considerado pequeno para a altura dela. A base de sustentação dela é pequena para ficar em pé. Ela tem mais dificuldade de se manter em pé. Como a natureza é muito sábia, a maioria das pessoas, como a natureza é muito sábia, mas as pessoas que são altas têm um pé maior. Para poder fazer o quê? Manter a base de sustentação. Isso auxiliar na estabilidade. Beleza? Então a gente tem esses 3 fatores aqui influenciando a estabilidade e, consequentemente, influenciando a nossa tentativa de se equilibrar. A base de sustentação, a altura do centro de gravidade e a massa de um corpo. Quando a gente está na posição estática, o centro de gravidade pode ser um valor, assim, referência para manter o controle do equilíbrio. Olha só nessa imagem que eu tinha falado com vocês. Ó, se a gente muda de posição, o centro de gravidade muda também. Nessa figura aqui da esquerda, o centro de gravidade está alinhadinho. Então, esse valor aqui parece ser um ponto importante para manter a estabilidade ou o equilíbrio.
Se eu altero a minha posição, jogo meu corpo para frente, o meu centro de gravidade desloca para frente também, uma bolinha aqui, ó. Isso faz a minha estabilidade diminuir, ou seja, o meu equilíbrio também diminui. Então, em estático, o centro de gravidade é um ponto importante. Em dinâmico, um ponto fundamental passa a ser um outro conceito físico, que é o centro de massa. O centro de massa é diferente do centro de gravidade. Por quê? O centro de massa não é só o ponto de equilíbrio de todas as forças. O centro de massa é o ponto onde toda a massa do sistema se concentra. É como se a gente fosse amassar o nosso corpo todo. A gente fosse embrulhar o nosso corpo todo cada vez num ponto menor. Se a gente fosse embrulhar todo o nosso corpo num ponto só, a gente acharia, encontraria o nosso centro de massa. E ele fica um pouco mais acima do que o centro de gravidade. Se o centro de gravidade fica próximo ao umbigo nosso, o centro de massa fica no nosso coração, no finalzinho do externo, mais ou menos. Então, este conceito de centro de massa para o movimento, ele passa a ser um referencial importantíssimo para a hora de a gente poder manter a estabilidade. Eu vou pedir para vocês fazerem um experimento. E esse experimento, vocês vão ter que postar para a semana que vem, também numa atividade que a gente vai fazer no Google Classroom. Tá? O experimento é bem simples, mas não deixa de ser, de certa forma, difícil de fazer. Olha só o que vocês têm que fazer. Vocês vão pegar uma cadeira, e depois eu vou colocar um vídeo exemplo para vocês lá. Vocês vão pegar uma cadeira e vão colocar o pé de vocês embaixo da cadeira. Então, vocês vão sentar na cadeira e colocar o pé de você inteiro debaixo da cadeira e vão levantar. O segundo movimento que vocês vão fazer é afastar os pés de você da cadeira com o pé lá na frente e vão tentar levantar. E vão comparar qual que é mais fácil de fazer. Eu levantar com os meus pés debaixo da cadeira ou levantar com os meus pés afastados da cadeira. Essa é uma atividade que eu vou colocar amanhã no Google Classroom para vocês e vocês vão ter que postar um vídeo com esses dois movimentos e vão poder me falar qual que é mais difícil de levantar, com o pé mais debaixo da cadeira ou com o pé mais afastado da cadeira. Vamos ver se tem uma diferença nesse movimento aí. E aí a gente vai discutir a diferença da capacidade de manter estabilidade de forma dinâmica. Um outro ponto importante, gente, é que esse equilíbrio, ou essa capacidade de se manter estável, ela depende não só do centro de gravidade, né? Um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que todo o nosso equilíbrio corporal, ele depende de várias informações que nós recebemos do ambiente. Então, no nosso corpo, existem vários sensores. Esses sensores captam informação do ambiente e, ao captar a informação do ambiente, eles nos dão ideia de posição. Isso tanto é verdade que quando a gente está, mesmo de olho fechado, a gente tem uma ideia do quanto a gente está equilibrado. Porque a visão é um dos fatores que afeta isso, mas não é o único. Eu tenho outros sensores além da visão que me diz isso. Talvez o que a maioria das pessoas use mais é a visão. A visão te norteia para você se manter equilibrado no espaço. Então, a visão é um fator importante. As informações visuais são um fator que afetam diretamente nossa capacidade de manter-se estável. Mas a visão não sozinha atua nisso. A gente também tem informações recebidas pelo nosso labirinto, ou seja, pelo nosso ouvido interno. E essas informações recebidas pelo nosso ouvido interno também afetam a nossa capacidade de equilibrar. Tem alguém aqui que tem labirintite? Ou conhece alguém que tenha labirintite? Carol conhece. É comum de ter pessoas que têm labirintite. Vocês conhecem alguém que já teve alguma vez, né? Na ideia da labirintite, o que é? Existe uma alteração de um líquido que passa pelo labirinto, que é um líquido importante ali do nosso ouvido interno, que dá essa sensação de equilíbrio que a gente tem. À medida que o líquido vai se movendo por dentro do nosso ouvido interno,
vai alterando essa sensação de posição. Porque o líquido que está dentro do ouvido serve para isso, para te nortear se a sua cabeça está movendo para frente, para trás, para o lado ou para o outro. À medida que você mexe a cabeça, o líquido vai movendo. Isso te manda uma informação para o seu sistema nervoso central para te falar que você está indo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Então, isso é um ponto importante para poder manter o equilíbrio. O segundo ponto não seria essa informação labiríntica. O terceiro, a informação proprioceptiva, que é a informação que está basicamente na sua pele. Quando você toca o pé no chão, ela te dá uma sensação de estabilidade ali. Quando você pisa num solo, você pisa na areia da praia e pisa no chão da sua casa, você sente que é diferente a necessidade de se manter estável. Por que isso acontece? Porque existem vários sensores no seu pé que te falam sobre isso. Os sensores informam para o seu sistema nervoso central justamente para falar que, ó, aqui eu preciso de um equilíbrio tal, preciso de uma estabilidade tal. Na areia da praia costuma ser mais difícil manter a estabilidade do que fazer movimentos, quando eu estou fazendo movimento no chão da minha casa. O chão da minha casa ele é mais estável, quer dizer, ele é mais firme. Então, eu preciso de uma necessidade de estabilidade menor comparado com fazer um exercício especificamente na areia da praia, por exemplo. Isso faz, por exemplo, que eu tenho que exercer mais força durante movimentos feitos na areia comparado com movimentos feitos no solo de qualquer outro lugar, na sua casa, por exemplo. Fernanda perguntou se tem a ver com a sensação da maresia. A sensação da maresia eles afetam já o equilíbrio do ponto de vista labiríntico, tá, Fernando? Não do ponto de vista proprioceptivo. A percepção tem a ver com contato no solo, né, para entender o que o solo está me informando. Mas a propriocepção não está só na pele, a propriocepção está nos músculos. A propriocepção está nos tendões, a propriocepção está nas articulações, a gente tem sensores musculares, tendíneos, articulares. A própria fáscia muscular possui sensores também que nos informam sobre nossa necessidade de manter estabilidade durante o movimento dinâmico. Então, esses 4 fatores aqui eles alteram diretamente a nossa capacidade de se equilibrar. Beleza? Ou se manter a estabilidade, seria o termo até mais correto. E aí tem gente que fala assim, tem pessoa que não consegue manter equilibrado porque não tem consciência corporal, né? A gente tem que ensinar a pessoa a ter consciência corporal. Isso é verdade. Tem muitas pessoas que têm falta de estabilidade, quer dizer, não conseguem se manter muito bem equilibradas, porque não tem muita noção do seu corpo. E a gente tem um lugar no nosso encéfalo que cuida disso. Existe um lugar no nosso encéfalo que cuida sobre a nossa noção do nosso corpo. Esse lugar do encéfalo, ele mostra para nós a nossa representação. É como se a gente tivesse um lugar no nosso corpo que representasse o que a gente é. Existe uma teoria disso chamada teoria da matrix corporal. Que uma coisa é o que você realmente representa no espaço. Outra coisa é o que o seu corpo acha que você representa no espaço. Você ou conhece alguém que vive se batendo nas coisas? Sabe aquela pessoa que vive se batendo nas coisas, vive se machucando, ponta de pé, cotovelo, joelho, Gisele é desse jeito. Eu. Por que isso acontece? André também é desse jeito. Por que isso acontece? A representação que o seu cérebro, que o seu sistema nervoso central tem é diferente do que você realmente é. Ele reconhece você diferente no espaço do que realmente você é, o tamanho do seu corpo. E isso não é só falta de consciência corporal, isso é só uma alteração da matrix sensorial. Tem a ver com o quê? Com todas as informações que nós recebemos no ambiente. Informações que vêm dos nossos pés, informação que vem das nossas mãos, informação que vem da pele, dos nossos músculos, das nossas articulações, da nossa visão, do nosso labirinto, quer dizer, do ouvido interno, que é tudo que forma a nossa imagem corporal. Isso forma uma imagem corporal nossa, do ponto de vista físico mesmo, né?
E isso tem muito a ver com consciência corporal. Tentar manter o quê? Uma noção adequada do nosso esquema. E as pessoas vivem se perdendo nisso porque a falta do conhecimento do próprio corpo mesmo. É por isso que fazer exercício melhora a consciência corporal, porque com a prática de exercício a gente vai formando novas informações sobre o nosso próprio corpo e tende a diminuir essas alterações que a gente tem de como que eu me comporto naquele espaço. O exercício físico tende a melhorar isso daí ao longo do tempo. Isso fica muito claro numa criança, por exemplo. Quem já viu criança começando a andar, já percebeu lá que ela fica toda desengonçada, né? O que ela está fazendo ali? Ela está criando um esquema. O cérebro dela, o sistema, não o cérebro, mas faz falar que o sistema nervoso central dela está criando esse esquema. Criando esquema para quê? Para manter uma quantidade de força interna, e força interna, quando eu falo, é força muscular, né? De manter a contração muscular para se manter equilibrado. Olha o que a criança faz para buscar o equilíbrio. Está vendo essa imagem da direita aí que ela abre o braço? Isso aí não é à toa. Ela está aumentando a área para contato lá. Ela não está só com o braço aberto. Olha a distância dos pés dela. Ela está aumentando a área de contato. Isso faz com que ela tente se equilibrar melhor. Então, o tocar o pé no solo dela vai dar uma série de informações para ela sobre isso. O que ela está vendo vai alterar uma série de informações que ela tem sobre isso, para ela ir formando o esquema corporal dela. E toda vez que ela dá um passo, ela tem uma nova formação de esquema corporal. Antes de andar, ao engatinhar, a gente já tem uma formação de esquema corporal, que é importante para a manutenção da nossa estabilidade como um todo, de todo o nosso corpo, todas as nossas articulações. Há uma tendência que as pessoas que deixaram de engatinhar e passaram direto do deitado para o andar, de ter um esquema corporal assim, mais pobre do que as pessoas que passaram pelo esquema de engatinhar. Por quê? A fase do engatinhar criou uma série de esquemas corporais para que ela mantesse a consciência. E isso pode levar, uma das coisas, a problemas na coluna, como a Carol falou. Pode sim, Carol. Porque a necessidade de estabilidade tem fases. Né? Ela vai passando por fases do desenvolvimento motor. E as fases do desenvolvimento motor têm marcos. O agachar, o engatinhar, são marcos motores. E eles não estão ali à toa, estão ali para formar o nosso esquema corporal. Para a gente poder chegar no esquema de levantar e andar, né, e se locomover. Tudo isso está relacionado com o quê? As informações que você tem do ambiente, visuais, labirínticas, proprioceptoras, cutâneas da sua pele, né? São informações todas importantes. Por isso não é incomum da gente ver pessoas com problemas de se movimentar e elas vão para um profissional de educação física, por exemplo, e o profissional pede para ele rolar. O fisioterapeuta também tem costuma fazer isso. Pede para ele rolar, pede para ele agachar, pede para ele engatinhar. Aí fica um marmanjo lá engatinhando na sala. Por que o marmanjo está engatinhando na sala? Porque ele está precisando reaprender esquemas corporais que ao longo do tempo ele perdeu por causa de uma alteração de posição, de postura, que acontece. Então usa-se bastante isso, a gente fala na reaprendizagem do padrão motor. Uma necessidade de trazer os padrões motores para a normalidade. E que a gente tem uma alteração dos padrões motores por causa das posições que a gente fica durante a nossa vida inteira, né? Para que a gente consiga manter essa carga que é gerada sobre o nosso corpo, manter essa necessidade de equilíbrio, na verdade, não falo mais equilíbrio, estou falando de estabilidade. Né? E para a gente manter o corpo em estabilidade, para manter a criança manter o corpo dela em pé, ela tem que chegar numa balança ali, ó, força interna e força externa. Se a força externa da força da gravidade, se a força externa da resistência do ar for maior que a força dela, do corpo dela, ela cai. Você cai. Se bate um vento muito forte aí, você cai. Por quê? A força externa é muito mais forte que a sua força interna. Para poder se manter numa estabilidade, você precisa dar uma equilibrada nesse sistema. E existem várias cargas mecânicas que vão atuar sobre o nosso corpo. Claro que essas cargas dependem da direção,
da duração, da magnitude que está sendo gerada naquele ponto. E essas cargas, elas atuam dentro do nosso corpo de 5 formas, que são essas demonstradas nessa figura para vocês aí. Ou a gente sofre uma força de tensão, ou a gente sofre uma força de compressão, ou a gente sofre uma força de envergamento ou inclinação, ou a gente sofre uma força de deslizamento ou cisalhamento, ou a gente sofre uma força de torção, ou a gente junta 2 ou mais forças, gerando o que a gente chama de carga combinada. Essas são as cargas mecânicas que incidem sobre o nosso corpo o tempo inteiro. E a gente tem que dar conta de segurar essas cargas. Eu vou explicar cada uma dessas cargas mecânicas, que é um conceito importante para a gente entender como é que a gente precisa manter a estabilidade, por exemplo. Primeira força que é gerada sobre o nosso corpo é a força de compressão. Então, por exemplo, quando você está em pé ou sentado, que a maioria de vocês está agora aí sentado, eu acredito eu, uma vértebra da sua coluna, ela exerce uma força de compressão sobre a vértebra da coluna logo abaixo dela. Como existe uma lei física chamada ação e reação, recebe a força, essa vértebra de baixo, que recebe a força da vértebra de cima, ela gera uma força contrária. Então, isso gera uma força de compressão. Quem que vai sofrer com essa força de compressão? Essa estrutura cartilagínea aqui, né? Do tipo sínfise que a gente tem aqui entre as vértebras. Quem lembra o nome da articulação que a gente tem entre as vértebras, hein? Coloca no chat aí. Ou pode falar também. Essa articulação aqui sofre com essa força de compressão. Não que ela não seja preparada para sofrer com isso. Sofrer, não estou falando de sofrência de ficar ruim, não. Discos intervertebrais, né, cara? Discos intervertebrais. Os discos são feitos para poder segurar, para poder aguentar essa compressão. Beleza. Os discos são feitos para isso. Porque se não fosse para isso, a gente ia ficar em pé uma vez e ia cair. Eles suportam a força de compressão. O problema é o tempo e a massa que é exercida sobre isso. O problema é o tempo e a massa. Uma pessoa que é muito obesa, ela acaba gerando uma massa muito grande, uma força muito grande de compressão por causa disso. Ou se eu fico muito tempo em pé ou muito tempo sentado, eu também gero mais força de compressão. Aí o problema está aí. O problema não é gerar a compressão, o problema é o tempo que você gera essa tensão e a massa que você gera sobre isso. Então a força de compressão é uma força de esmagar. O seu osso também sofre isso quando está em pé. Aqui um exemplo do fêmur. O quadril gerando uma força sobre ele e ele tentando reagir a essa força. A segunda força é a força de tensão. A tensão é o contrário da compressão. Se a compressão eu estou querendo esmagar, a tensão eu quero tracionar. Então, os músculos, quando eles geram forças para tracionar o osso, então o meu quadríceps, quando gera força para estender o meu joelho, ele está gerando uma força de tensão. Quando eu puxo alguém, vou pegar a cabeça de alguém e fazer esse movimento para poder puxar, para poder elevar, eu estou gerando uma força de tensão ali. Essa separação, essa tração gerada entre os dois ossos do meu corpo, entre uma articulação do meu corpo e qualquer outra região do meu corpo. Tensão, então, é o contrário de compressão. A terceira força é o cisalhamento. Cisalhamento é o deslizamento que ocorre em um movimento. Então, eu tenho um escoamento ali. Eu tenho uma força para um lado, outra força para o lado contrário, ao mesmo tempo. Quando a imagem sumiu, por que a minha imagem sumiu? Eu tenho que achar essa imagem aqui, senão vou ter que colocar depois. Por exemplo, quando eu estendo o meu joelho, eu tenho o fêmur indo numa direção e a tíbia indo em outra direção. Essas alterações de direção, elas vão me proporcionar justamente uma força de cisalhamento. O cisalhamento, por si só, também não é um problema.
Mas, quando você tem um problema articular prévio, por exemplo, uma artrose, uma artrite, um desgaste, seja lá de qual tipo que for, né? Você tem uma suscetibilidade maior a sentir dor por uma força de cisalhamento. Desse deslizamento que acontece aí no joelho, por exemplo. Eu pego uma imagem aqui, tinha uma imagem, mas ela não está aparecendo para vocês. Para dar um exemplo melhor dessa força de cisalhamento no joelho. Cadê essa imagem? Sumiu uma imagem aqui. Porque eu encontro ela aqui no link, senão depois eu passo para vocês ou eu volto a falar disso na hora que vem, que já está meio em cima da hora aqui. A quarta força é a força de inclinação. Então, eu falei de três: compressão, tração, cisalhamento. A quarta força é a força de inclinação. A força de inclinação é quando eu tenho uma junção de duas forças. Quando eu tenho compressão de um lado e tensão do outro lado. Ela vai perceber bem aqui nesse esquema do disco intervertebral. Então, na hora que você está sentado e você faz uma flexão do tronco, você fica bem encurvadinho, o que está acontecendo com os seus discos intervertebrais durante a flexão? Eles geram compressão de um lado da vértebra, na parte anterior da vértebra, e tensão na parte posterior da vértebra. Já deve ter ouvido falar alguma vez assim, não é bom ficar sentado todo encurvado. Por que não é bom sentar todo encurvado? Justamente por causa disso. Porque o encurvar tira as curvaturas fisiológicas da coluna. E isso gera o quê? Uma força de inclinação muito grande sobre a coluna. Então a parte anterior fica toda comprimida e a parte posterior fica toda tensa. E isso pode gerar problema na sua coluna. Então a inclinação é uma carga que a coluna não suporta muito bem. Diferente da compressão e da tensão. A coluna suporta bem carga de tensão e de compressão. Agora, de inclinação de uma vez é meio difícil para ela, bem complicado. O seu osso também sofre problema, a carga de inclinação. Quando você está em pé, por exemplo, o seu osso tende a ficar até um pouco envergado. O envergar é inclinar, é força de inclinação. E o osso acaba suportando, ele tem uma certa maleabilidade para poder se aguentar com isso daí. Por último, a gente tem uma carga de torção. Então, o nome já fala, né? Estou torcendo alguma coisa. Pode ver aí que tem uma setinha de uma vértebra para um lado e a outra para o outro. Eu estou fazendo o quê? Uma torção. Essa torção que eu estou gerando na minha vértebra, por exemplo, também não é um tipo de carga que a minha vértebra suporta bem. E ficar torcendo ela o tempo inteiro. Outras articulações sofrem muito, quando tem torção do joelho, por exemplo. A chance de você romper o ligamento cruzado é muito grande, porque ele tende a não suportar muito bem cargas de torção. Então, torção e inclinação não são cargas mecânicas que o nosso corpo suporta tão bem assim. Diferente da compressão e da tensão. O cisalhamento depende. Se você tiver o corpo saudável, o seu corpo tende a aguentar uma força de cisalhamento, mas é melhor evitar em grandes magnitudes. Agora, a torção e a inclinação fica bem difícil, principalmente para suas articulações suportarem esse tipo de carga mecânica. A coluna, então, nem se fala. Para a coluna aguentar forças de inclinação e para a coluna aguentar forças de torção, é bem complicado. O cisalhamento também para ela não é uma coisa muito simples de se aguentar. Agora, a compressão, né, por si só, e a tensão por si só, a sua coluna tende a suportar de uma maneira interessante. E até essas próprias cargas mecânicas que a gente foi impondo ao nosso corpo à medida que a gente foi ficando em pé, foi gerando, por exemplo, as nossas curvaturas fisiológicas da coluna. Nós temos basicamente 4 curvaturas fisiológicas da coluna. A gente vai voltar a falar disso na aula especificamente de biomecânica da coluna, mas só lembrando que nós temos as cifoses, né, torácica e sacral, e nós temos as lordoses cervical e a lordose lombar. São as curvaturas da sua coluna vertebral.
Para fechar, deixo uma perguntinha para vocês aí, para vocês trazerem a resposta para mim na aula da próxima segunda-feira. A pergunta é: a gente é mais alto pela manhã comparado com a noite? Ou a gente é mais alto à noite comparado com a manhã? Ou a gente tem a mesma estatura de manhã e à noite? Essa perguntinha eu deixo para vocês responderem, assim como as atividades de hoje lá no Google Classroom, assim como o experimento do tentar levantar da cadeira com diferentes posições do pé, como atividades para a próxima semana. Tudo bem, pessoal? Deu para entender carga mecânica e esse conceito? Esse conceito eu vou repetir ele mais vezes em outros pontos da disciplina. Sim. Sim, André. Corrigirei. Também vou mandar uma lista de exercícios para vocês, tá, gente? Essa lista de exercícios ela tem que ser entregue lá na outra semana. Ainda vou colocar no Google Classroom de outros exercícios, incluindo exercício de velocidade, aceleração que a gente fez. Uma outra lista de exercícios para vocês fazerem e exercitarem os cálculos. Se vocês viram lá no... Vai com calma, tô de boa, cara. Vocês viram lá no material de vocês, no primeiro material do plano de ensino, tem já as datas das avaliações. E, se não me engano, tem uma avaliação no final desse mês. Deixa eu lembrar, eu acho que é dia 31. Não lembro, segunda-feira. Que dia que é? Deixa eu até olhar aqui. É isso mesmo, dia 31 de agosto, daqui 15 dias, a gente está na nossa primeira avaliação. E aí, então, você já está contando, por exemplo, esses valores de cálculos aí, fazem parte do conteúdo da prova para vocês exercitarem. Ok? Então, muito bem. Então, alguma dúvida a mais sobre o que eu falei hoje, sobre os conceitos, né? Pressão, centro de massa, centro de gravidade, massa, né? O conceito de massa inicialmente, depois que eu falei de centro de massa, conceito de equilíbrio, e é bom a gente pensar melhor do ponto de vista do exercício, no conceito de estabilidade do que de equilíbrio propriamente dito. Por isso que eu falei que equilíbrio por si só não existe, né? A gente só fica buscando ele o tempo todo. E as cargas mecânicas que vão incidir sobre o nosso corpo. Sim, Breno, mandarei. Eu tenho conseguido mandar, se até de noite consigo mandar. Esse exercício sobre a estatura... Não, esse não precisa fazer não, tá, Thiago? Eu quero só que vocês me tragam para a aula. Vocês não precisam escrever em lugar nenhum, só trazer para a aula para a gente conversar sobre isso. Aqui está no Google Classroom, Carol. É a atividade que é para entregar hoje. A única atividade que está lá no Google Classroom é que vocês têm que entregar hoje. Ok? O que é para entregar semana que vem, eu só vou colocar amanhã lá. Para não atrapalhar a cabeça de vocês também. Muito bem, pessoal. Vou encerrar por aqui, então. Uma boa noite para vocês. Um grande abraço. Nos encontramos na próxima segunda-feira para continuar falando de cinética. Continuar nosso assunto de cinética da biomecânica aqui.